Sejam bem-vindos ao programa semanal ABC do Espiritismo. Vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Que alegria em podermos mais uma vez nos encontrarmos juntos, estudando ora o Evangelho segundo o Espiritismo, ora o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar uma página do Evangelho. A beneficência, tanto neste bloco quanto no outro. Eu fui recorrer ao significado da palavra, que tem como características a ação de beneficiar, virtude de fazer o bem, prática de obras de caridade ou filantrópica, auxílio. Então estamos diante de um assunto que é levarmos para o próximo um auxílio, tanto um auxílio material quanto um auxílio moral, tanto um auxílio simples quanto um perdão das ofensas, por exemplo. A primeira mensagem são alguns itens que Kardec coloca no Evangelho. A primeira é do espírito de Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. Apesar de serem algumas mensagens sobre o tema, nós vemos o quanto que é um tema amplo, diverso, e cada espírito coloca a sua forma de ver, a sua forma de lidar com o assunto. Todos eles tinham como característica viver aquela virtude. É interessante que o Espírito da Verdade, como um maestro daquela regência, da Pleiade do Espírito da Verdade, ele foi convidando os espíritos certos para os postos certos. Então ele auscultava o que cada espírito tinha condições para dar e convidava aquele espírito para determinada finalidade dentro do Pentateuco kardeciano, dentro das revistas espíritas, dentro das obras de Allan Kardec. Então os espíritos que falaram a respeito deste assunto eram espíritos que já conseguiam viver a virtude. Eu só posso falar com maestria um assunto que eu domino, a sua parte teórica, mas que acima de tudo eu viva no meu dia. O amor é lindo e maravilhoso, só que eu ainda tenho dificuldades de amar. A caridade é linda e maravilhosa, só que eu tenho dificuldade de desprender do que eu julgo ser meu. O perdão é lindo e maravilhoso desde que a pessoa ande no outro lado da calçada, no outro lado da rua, na outra calçada. Então não é perdão. Então nós percebemos que o Evangelho ele é um projeto extraordinário. É o terceiro livro da codificação, é um monumental livro em que podemos aprender de vários ângulos, recorrê-lo sob vários ângulos e sempre retirando o ensinamento, uma palavra, um entendimento para o nosso próprio dia a dia. Então nós vamos ler o item 11. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a estas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias
que da vida só conhece as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque, desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Sublimada esta mensagem, não a li toda, mas li na íntegra o seu primeiro parágrafo. Aqui já fica algumas ideias que merecem um aprofundamento. O primeiro é quando nos fala que existe muita miséria sob a terra. Eu não preciso ser um expert, eu não preciso ser um estudado para compreender que há muita diversidade de todo o gênero. E aqui ele nos fala da pobreza material, da falta de alimento, da falta de roupas, da falta de casa, da falta do básico para o dia a dia das pessoas. E nos lança uma pergunta: será que não temos condições, em algum ponto, maior ou menor, de também levarmos um amparo a uma destas pessoas que estão passando pelos infortúnios ocultos? Infortúnios que não saem no jornal, não aparecem na televisão, não tem nota aqui ou acolá. Será que os meus olhos não precisam voltar um pouco mais para a comunidade em que eu estou inserida? Da mesma forma que levar uma palavra é importante, não é momento de pensarmos também que levar um pão é muito importante? Há 2 anos, pouco mais de 2 anos, começamos a realizar o Evangelho no Lar ao vivo, diariamente, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Continua até hoje, de segunda a sábado, 19h30 e aos domingos, às 18 horas. E é interessante que mais de 200 iniciativas começaram em fazer marmitex, refeições, pegar um pão, rechear com alguma coisa, pegar um copinho com café com leite e dar na praça pela manhã. Mais de 200 iniciativas o Evangelho conseguiu implementar, tocando os corações das pessoas. Para nós percebermos como a ação ela motiva, como a ação ela transforma, como que a ação ela leva para o outro vontade de fazer o bem. Vou contar um caso muito rápido que aconteceu aqui em Itapera conosco. Recentemente foi uma mãe com 4 filhos no centro espírita. Filhos crianças, jovenzinhos ainda. Só que ela já tinha chegado depois da hora de servir a refeição. E já estávamos guardando tudo, o que havia sido preparado para aquele dia já havia sido distribuído. Mais de 170 quilos de comida. Aí ela chegou humildemente, bateu na porta, pediu desculpas, que um dos filhos estava doentinho, ela não conseguiu chegar mais cedo e realmente a criança demonstrava estar doentinha. E ela falou: tem algum alimento? Nós olhamos e falamos: olha, acabou tudo. O que nós tínhamos para hoje terminou. E uma das crianças
supus ser o mais velho, virou para a mãe aos prantos e falou: mãe, mais um dia nós não vamos ter o que comer. E aquilo nos tocou muito. Aquilo mexeu conosco. Fomos lá dentro, vimos se tinha algo para oferecermos e juntando aqui, juntando ali, juntando acolá, conseguimos fazer 2 ou 3 marmitex para entregarmos. E quando fomos entregar, aquele mesmo que estava em prantos, pegou, emocionado, você via que partia do coração daquela criança, não passava dos seus 12 anos de idade, e falou assim: mãe, pode deixar que eu levo. Histórias como esta, todas as terças, quintas e sábados, nós temos aqui no centro. Todos os dias na semana em que entregamos refeições, nós nos deparamos com pequenas histórias que nos mostram que realmente muito obrigado de uma criança ou de uma mãe como esta vale um barril de tesouro, parte do coração. E aquilo foi tão espontâneo, a criança saiu tão feliz, as crianças, 4 crianças, saíram tão felizes dali, a mãe satisfeita por ter o que comer. Já pensou chegar em casa com 4 filhos e não ter nada para dar? Então, é o convite do Evangelho, a ação no bem, a se colocar no lugar da dificuldade do próximo. Nós vamos dar continuidade, agora vendo no próximo bloco, não é? Vendo ainda sobre a beneficência, uma mensagem de São Vicente de Paulo, uma mensagem também muito bonita, que nos convida à meditação. Mas antes de eu parar, eu vou convidar a todos a se inscrever no canal da TV A Caminho da Luz, no YouTube. Estamos tentando atingir a meta de chegar até o meio do ano com 60.000 inscritos. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se você já é inscrito, muito bem, divulgue para os amigos, familiares e companheiros do Centro Espírita. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E da mesma forma, divulgue, compartilhe, se inscreva, leve a mensagem adiante. Para os amigos da TV A Caminho da Luz, vamos dar continuidade ao estudo, e para os amigos da TV Mundo Maior, vamos para um rápido intervalo. Vamos dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz e retornamos para os amigos da TV Mundo Maior. Como eu havia dito antes do intervalo, nós vamos dar continuidade sobre a beneficência, agora vendo uma mensagem de São Vicente de Paulo, um dos campeões da caridade que nós tivemos, um homem exemplar, extraordinário, um grande trabalhador do Cristo aqui nas terras ele viveu na França, mas o seu exemplo hoje está no mundo todo. Hoje o exemplo percorre e nos convida também a ouvirmos um Espírito que, quando esteve conosco, quando passou pelas lutas que passamos, não desistiu, não desanimou. O item, estamos vendo o capítulo 13 e o item, neste momento, é o 12. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever,
o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no campo do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. Nós vamos ler mais um parágrafo, mas antes, para não perdermos a ideia que o Espírito deixou, olha como é bonito o início da sua mensagem. Ele nos fala, sede bons e caridosos. Então ele coloca como a premissa para a chave do céu a bondade e a caridade. Duas virtudes que caminham intimamente ligadas, caminham intimamente próximas. Então nos fala que a chave do céu, a chave para chegar melhor do outro lado, não é eu pegar dinheiro e dar as mãos cheias para o próximo. Que a chave é eu procurar ser bom, não apenas para com o carente da matéria, para com o familiar, no trabalho, no centro espírita, na sociedade. E a caridade nasce desde uma esmola e vai até o perdão. Então olha a grande escada que se forma desta virtude sublimada. Também nos fala para ouvirmos mais o conselho do Evangelho de Jesus quando nos fala, amai-vos uns aos outros. Se amássemos um pouco mais, evitaríamos mortes, dissabores, brigas, não teríamos tantas confusões no trânsito, não teríamos tantas desarmonias familiares como temos, não teríamos um alto índice de separações, não teríamos tanto ódio dentro da política, dentro das religiões, dentro dos locais de trabalho. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um preceito que Jesus, ele nos pede, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São frases de impacto e, quando colocadas em prática, podem nos trazer um benefício imenso, imenso. Não apenas ficarmos no discurso, mas irmos também para a prática. Nos fala que exemplos de bondade nós sempre tivemos para a nossa felicidade. Este ano, 2022, fazem 20 anos que Chico Xavier retornou para o mundo espiritual, a 30 de junho de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial. Há 20 anos estamos sem o seu exemplo. Temos outros exemplos, outras pessoas bem-intencionadas, trabalhando na seara do bem, mas o Chico era aquele referencial, o Chico era aquele médium extraordinário, aquele cristão na acepção sublimada da palavra. Hoje nós não temos o seu exemplo vivo, mas temos o seu exemplo morredouro. Então eu estou dando um exemplo, dentre outros que eu poderia dar. Devemos olhar para o Chico ou para qualquer homem virtuoso, mulher virtuosa, e colocarmos no pedestal e santificá-los? Não. O Chico não precisa da nossa santificação. O Chico, ele nunca quis ser um santo, um mito. Não. As histórias do Chico, para mim, servem como alertas, instrumentos para minha meditação, situações que ele passou que são ligeiramente parecidas com a que eu passo, e ver uma recomendação de Emmanuel, Dr. Bezerra, André Luiz, e eu falo, nossa, essa recomendação também me serve. Dadas as proporções, me encaixa na minha história. Então, exemplos nunca nos faltaram. O segundo parágrafo nos diz, o Cristo não vos disse tudo,
o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas, mas abandona-se esse livro considerando como texto quimérico, mensagem cifrada, deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Aqui ele já nos fala mais diretamente. Ele já inicia com uma pergunta. Jesus não deu o exemplo máximo desta virtude? Por que ler e não viver? Agora é uma pergunta para cada um de nós. Se eu digo ser cristão, católico, protestante, espírita, A, B, C, D, qual religião for cristã, será que verdadeiramente eu estou seguindo os exemplos do Cristo? Será que eu estou me adequando ao que o Evangelho me pede? Ou eu desejo que o Evangelho se adeque à minha realidade? Será que eu estou me esforçando para seguir os exemplos do Cristo? Ou eu estou querendo que o Cristo se adeque à minha realidade? Essa pergunta já choca. Segundo ponto, por que estão deixando este livro de lado? Este que eu falo é este, o Novo Testamento, os livros que falam propriamente dos ensinos de Jesus. Por que estão deixando estes livros de lado para se aventurarem, sendo que não compreenderam o básico, que é o amor às diferenças? Não é uma pergunta chocante? Quero um mundo melhor. Quero um mundo justo, quero um mundo sem miséria, quero um mundo sem violência. Eu não mudo o mundo, mas em contrapartida, o que eu faço para incentivar a outras pessoas a mudar o mundo? Eu sozinho pouco faço, em casa, aqui, acolá. Mas e se pelo meu exemplo eu contagiar mais uma pessoa? E se pelo exemplo da pessoa contagiada por mim, ela contagiar uma outra pessoa? Não é uma rede? Da mesma forma que o errado contagia, eu faço porque todo mundo faz, eu também faço. Não haverá o dia que nós faremos o bem e promoveremos com orgulho? Falaremos com amor? Agora, há 2000 anos nós temos a mensagem de Jesus. Ela não mudou em nada. Mudou a interpretação, avançou, progrediu. Hoje vemos de forma natural que na época de Jesus havia mais dificuldades. Isso avançou. Mas a mensagem em si, o fundo da mensagem do Cristo, é o mesmo. É o amar, é o se colocar no lugar do outro, é o lutar contra as suas próprias más paixões, é o edificar as boas obras no dia a dia, é não guardar mágoa, nem rancor, nem ressentimento, é não agir impulsivamente, é não descontar no próximo uma culpa que ele não tem, é não culpar o próximo por um problema que é meu, que eu fui o causador dele. É encontrarmos no meio em que estamos imperfeições, o nosso meio imperfeito, nós somos imperfeitos e estamos tendo uma bela oportunidade de renovação. Estes pequenos detalhes, eu tenho a certeza que pode mudar uma realidade. Eu tenho a certeza que pode mudar aqueles princípios egoístas que ainda carregamos. Agora, se eu voltar os meus olhos para o Evangelho, unicamente nos momentos em que a dificuldade bate na porta de casa, é covardia. Eu lembro do Cristo, quando eu ou um familiar está com uma doença grave.
Eu lembro do Cristo quando um filho está passando por um momento de perturbação. Eu lembro do Cristo quando estou à beira de um desemprego ou já estou no desemprego. Eu lembro do Cristo quando recorri a todos os lugares e não obtive ajuda. Então nós temos que recorrer ao Cristo nos momentos difíceis, evidentemente, mas também nos momentos de alegria, nos momentos em que tudo está bem. É voltarmos os nossos olhos, independente do momento em que estou. É ver o Evangelho como uma pauta para o nosso dia. Hoje eu vou me esforçar na beneficência. Hoje eu vou me esforçar na solidariedade. Hoje eu vou me esforçar na caridade. Hoje eu vou me esforçar na indulgência. Hoje eu vou me esforçar na resiliência. E aí vamos criando uma densidade espiritual voltada para o amor, para a bondade, nos livrando do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Vamos terminando aqui o nosso programa semanal, ABC do Espiritismo. Agradeço a TV Mundo Maior, agradeço a TV A Caminho da Luz e a você que tem me acompanhado semanalmente. Que Jesus, o nosso Mestre Divino, possa nos iluminar, nos fortalecer e que a nossa semana possa ser de paz e de luz. Até o próximo programa.